o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com todos. O nosso tema da noite de hoje é: não separeis o que Deus uniu. E o texto para estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, itens 1 a 5. E seguindo assim o protocolo dessa reunião, nós vamos dar início fazendo a nossa prece inicial. E depois nós iniciaremos os nossos comentários. Então vamos lá, meus irmãos, unidos em pensamento e em propósitos, neste momento queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, buscando a transformação, a modificação das nossas condutas e pensamentos. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça para essa empreitada que não é simples, mas que é necessária para cada um de nós. Que a paz do Mestre e o amor de Deus nos envolva nesta noite. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos seguir, com o nosso estudo, iniciando com a leitura de um pequeno trecho do item 1 desse capítulo 22, que fala sobre, união, divórcio. E nesse trechinho, Jesus está sendo perguntado, mas não era perguntado de forma inocente, né? Os fariseus o questionavam porque queriam que Jesus tropeçasse nas respostas, para que eles pudessem enquadrá-lo como um subversivo, que não seguia as leis mosaicas. E Jesus, e nessa pergunta eles questionam, é permitido ao homem, abandonar a sua esposa, dar o desquite, a separação? E Jesus responde assim: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, o criou macho ou fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher. E não farão os dois, senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então é interessante, porque Jesus sempre aproveitou os instantes, primeiro, para trazer um pouco da, dos seus ensinamentos, né? E segundo, é interessante porque os fariseus sempre estavam ali cutucando, fazendo uma perguntinha para enredar Jesus, e levá-lo ao erro. E Jesus sempre deu uma resposta sem, sem muitas palavras, firme, mantendo-se, não negando, primeiro, as leis mosaicas, mas afirmando aquilo que nós sabemos e chamamos de cristianismo, que é toda uma prática comportamental apoiada na caridade e no amor. Mas, acreditem vocês, os fariseus não se deram por satisfeitos.
e fizeram uma segunda pergunta, porque Moisés, né, a pergunta era: por que Moisés, né, mandou dar ao homem a sua mulher a carta de desquite e repudiá-la? Repudiá-la é se separar. Então Jesus, né, pacientemente, ele vai explicar que Moisés agiu assim, dessa maneira, pela dureza dos nossos corações, naquela fase era necessário leis rígidas, porque Moisés ele conduzia um povo profundamente indisciplinado, promíscuo, produto de quase 600 anos, né, de escravidão, primeiro de convivência com os egípcios e depois de escravidão a eles. Mas Jesus, né, não perde o passo. Ele diz assim, né, é pela dureza dos seus corações, mas no princípio não era assim. Então a gente precisa compreender, né, que além da união dos sexos, deve haver a união de almas, a afinidade espiritual, o cumprimento da lei de amor, que é uma lei divina. Quando os dois assim, né, farão uma só carne. Aí então, né, essas palavras que ele proferiu têm justificativa, né? Não separeis o que Deus juntou. Considerando a lei divina, né, como sendo apenas o bem, a do bem e do amor, os casamentos realizados por outros interesses que não estabelecem ligações espirituais entre os cônjuges não estão enquadrados nessas leis. Eles ficam sujeitos às leis dos homens, às leis humanas, que são oriundas dos costumes, das necessidades dos povos, elas se modificam conforme as transformações de cada sociedade. Lembremos sempre, as leis de Deus são imutáveis. Já as criadas pelos homens podem mudar de acordo com o tempo, cultura, país, progresso e inteligência moral. Mas como fazer se a harmonia que deveria reinar, né, não acontece entre o casal? Então a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, em Kardec, na questão 940, uma resposta para essa nova pergunta. Kardec questiona assim: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? E os espíritos respondem assim: muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis estão erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Sofreis, então, a consequência dos vossos preconceitos. Então, veja aí que, numa situação dessa, é muito difícil quando ambos os cônjuges, o casal, perdem as identidades ou nunca tiveram. O casamento tinha outros objetivos que não eram aqueles da sinceridade, do amor, né, da luta mútua, do crescimento para ambos.
Desculpe, mas o tempo está muito seco. Então é aí que vem o divórcio, que é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, porque ela só reforma o que os homens já fizeram. E só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada lá no início. Uma ligação de almas, de amor, né? Mas entendamos bem, né? Atentemos bem que Emmanuel, no livro O Divórcio, perdão, no capítulo O Divórcio, do livro Vida e Sexo, existem uniões conjugais que não existem uniões conjugais ao acaso. O divórcio, a rigor, não deve ser facilitado pelas criaturas. Eu acho que eu me expressei muito mal aqui. Deixa eu repetir. Então, nesse livro, Vida e Sexo, no capítulo que fala sobre o divórcio, Emmanuel explica que, partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, ou seja, ninguém se junta a ninguém assim, a revelia, porque fez sol ou porque deu vontade. Existe uma razão de ser, né? E que o divórcio não deve ser facilitado entre as criaturas. É um recurso que não é contra a lei de Deus, mas não deve ser franqueado na primeira dificuldade. Na maioria das vezes, as desuniões acontecem principalmente por falta de diálogo, por falta de boa vontade, por falta de empatia de uma das partes, ou até das duas. Às vezes existe também questões comportamentais graves, que aí, infelizmente, o divórcio se faz necessário quando há agressão, quando há violência, quando há, como a gente vê quase que diariamente, tentativas, né, de morte de um dos cônjuges. Nesses casos, o divórcio é o remédio. Infeliz, duro, mas é necessário. Agora, não pensemos que ao aplicarmos esse dispositivo, saímos incólumes, saímos bem e tranquilos, porque o casamento, a união, tem um propósito divino para ambos. Não é para aquele que propôs o divórcio, é para ambos. Às vezes alguém propõe o divórcio porque está sofrendo num nível que já não suporta mais. Então, ou as agressões verbais ou físicas, e nesse caso o divórcio é necessário, sim, para que se preservem as vidas. Mas, claro, isso em algum momento das nossas existências terá que, digamos assim, terá que ser ressarcido. Os prejuízos terão que ser, né? Mas existem sim, meus irmãos, famílias constituídas nas bases do amor possível, que tudo vence, porque cada um dos membros busca fazer o melhor para todos, amparando-se todos na solidariedade, na fraternidade e mesmo nas diferenças individuais e nas dificuldades naturais da vida material. Nesse caso, né, se alguém, um dos cônjuges, resvala, né, comete um erro, existe um momento de franqueza em que as consequências desagradáveis são diluídas, né, por esse amor, por essa união de almas. Todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos
a fraquejar. Mas se o amor é verdadeiro, como nós costumamos dizer, ele vai conseguir passar por essa prova dificílima, deixando marcas e muita dor. Mas é possível, sim, diluir essas consequências e, claro, não é da noite para o dia, após um certo instante, um momento, voltar a se viver, talvez sob novas bases, né? Ou com certeza, mas em harmonia de novo. Assim, né? O homem ou a mulher podem provocar o divórcio, sim, e até obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que possa acontecer a um e outro. Mas não se libertam da dívida em que se acham incursos, tanto quem solicita quanto quem concede o divórcio. A gente costuma dizer assim, o fulano pediu, o fulano, é como eu disse, às vezes o fulano estava sofrendo num nível que nós não suportaríamos um décimo, e ele pede o divórcio. Mas isso não exclui, né, o ressarcimento desta prova. Então, meus amigos, precisamos refletir. Qual é a finalidade do casamento? Além da união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem, né? É um crescimento a dois, reajustando os erros do passado. Em todas as relações existem erros do passado a corrigir. Então, essa é a primeira finalidade, ou talvez a única. Não é só a reprodução, mas é o crescimento mútuo, a compensação dos erros do passado. Um outro questionamento, né? O que seria verdadeiramente o casamento segundo a doutrina espírita? Que sempre, né, já que a gente está falando de uniões, de união de almas, né? Como é o casamento segundo a doutrina espírita, né? Como deveria ser? É uma união entre pessoas, é parceria, é um reencontro para se auxiliarem mutuamente e progredir. Deve e precisa ser baseado no amor, no respeito, na afinidade, na amizade, no compromisso, no carinho mútuo, na concentração do casal, né, para a formação do lar, na educação, na tolerância, na compreensão, nos pequenos gestos de amor diários. Levar uma vida conjunta. Porque a união, né, como a gente está dizendo assim, segundo o Espiritismo, tem que ser um compromisso espiritual, moral e intelectual, de um amparando ao outro quando um esteja sentindo suas forças se diluírem. É um compromisso mútuo de envolvimento em objetivos afins. É respeitar não somente na fidelidade, mas sim os ideais de cada um no crescimento individual. Um outro questionamento, né? Quais as responsabilidades que um casamento implica aos cônjuges, né? No aspecto moral, material e espiritual? Equilíbrio, mais tranquilidade na hora das provações, fé, equilíbrio espiritual. É também vencer os problemas, consertando os erros, mas sempre a dois.
sempre trocando, dizendo, ou opinando, ou contribuindo, para que aquele erro ele seja corrigido, material, moral e espiritualmente. Conviver não é fácil, meus irmãos. É muito bom, eu costumo dizer assim, é muito bom quando a gente está namorando, que é aquela fase do encanto, você toda vez chega bonito, cheiroso, penteado, a sua companheira também bonita, cheirosa e penteadinha, né, com aquele cabelo bonito. E aí os dois vão passear. Outra coisa é a convivência diária, é o conviver com as coisas boas e com os defeitos, ou aquilo que você julgue defeito que você não concorda. É essa convivência que o amor, que a junção de almas consegue vencer. Às vezes com carinho, às vezes com a conversa, mas consegue vencer. Quando não há isso, as primeiras dificuldades, os primeiros desagrados já vão dar o sinal do que aquilo vai se transformar, aquela união. Por isso, né, Jesus diz: se, né, o casamento foi constituído, né, em todas aquelas regras das leis de Deus, ninguém tem que se meter para que, né, como ele diz ali, não separeis o que Deus juntou. Porque aquilo ali vai se diluir e vai voltar ao conserto. A gente às vezes vê muita gente dando opinião na vida do outro sem saber o que se passa entre as quatro paredes. E é muito fácil você dizer para o seu amigo ou para a sua amiga: é melhor você separar. É muito fácil isso. Mas será que essa é a realidade para aquele casal? Agora, quando ele não foi formado dessa maneira, essa convivência já está corrompida. Os objetivos iniciais eram outros. Então, a saída para que aquilo ali não piore é o divórcio. Mas, como diz Emmanuel, ele não deve ser facilitado. Ele só deve ser utilizado em última instância. Só para a gente finalizar, né? O divórcio foi criado pelos homens e não é contrário à lei de Deus, mas tem como objetivo separar legalmente o que já está separado. Mas é uma oportunidade de reforma quando a união não foi constituída na base do amor. Ou seja, quando isso não acontece, o casamento vira uma oportunidade de reforma. Se, mesmo assim, não se suporta mais, ela vai virar uma oportunidade de reforma numa outra existência, com certeza. As nossas palavras de hoje são essas, meus irmãos. Nós vamos encerrar aqui os nossos comentários fazendo a nossa prece final. E eu peço a todos que, em pensamento, unamos-nos. Querido Deus e Jesus, chegamos ao fim desses breves instantes, mas que as palavras toquem o nosso coração, toquem o nosso ser, para que nós possamos nos avaliar o momento que passamos e, Senhor, com esses ensinamentos, aos poucos, porque nada se transforma do dia para a noite, possam haver as transformações necessárias para que nos encaixemos cada vez mais e melhor
nas tuas leis. Que assim seja. Um abraço a todos, muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!